Então, meus queridos, segurem o brioco que ele está para cair do seu bumbum. Segundo informações da CNN Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Marmota, avisou aos aliados que decidiu não pautar o requerimento de urgência do projeto da lei de anistia. O pedido de urgência foi protocolado pelo PL na semana passada, com o apoio de 264 deputados e precisa ser pautado. Hugo Mota, contudo, porém, todavia, no entanto, decidiu não analisar o tema um dia após ele jantar com o presidente Lula e líderes da Câmara. Jantar que aconteceu ontem à noite, e vocês veem a imagem desses moços, né? Olha quanta gente bonita, né? Corta a libido por um mês uma foto dessa. Sim. No jantar que aconteceu ontem à noite. Parlamentares de esquerda e de centro, centro da onde? Centro do... têm avaliado a possibilidade de revisar as penas excessivas e pretendem discutir o texto, mas não querem a aprovação da anistia. Ontem, antes do Hugo Mota se decidir, segundo a CNN, que não vai ter anistia, Hugo Mota falou sem anistia, tá? Ontem, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, ameaçou romper com o Hugo Mota e travar a distribuição de emendas parlamentares caso o requerimento de urgência não seja levado à votação. O que está escrito aqui? Travar a distribuição de emendas parlamentares? O que é isso, Alemão? É isso mesmo que ele ameaçou? Porque, na minha concepção, era fazer obstrução geral, na minha convicção baseada no que foi dito na Paulista. Não é? E obstruir. Então tá aí, olha. Devia também, Sóstenes, romper com o Altineu. Porque quente foi o Altineu. Ele podia ter pautado num... acordo de... Tá aí, ó. Acordo de cavaleiros. Não, é acordo de jumentos. Vocês levaram um coice. E um coice merecido. Porque todo mundo sabia que o Marmota prometeu para a oposição, ele prometeu o contrário para o governo. Quem tem dinheiro para dar é o governo. Então vocês acreditaram porque são jumentos e não cavaleiros. Começa daí. Depois, meus queridos, quando vocês tiveram a oportunidade de pautar, não pautaram, veio agora o Hugo Mota e falou sem anistia. E sabe o que mais me chama a atenção? O que mais me chama a atenção, porque a gente viu as pesquisas, etc. Bolsonaro ganha do Lula, Michele ganha do Lula, Tarcísio ganha do Lula, e é aí que eu quero entrar. Hugo Mota é do Republicanos. O Republicanos é presidido pelo Marcos Pereira. O Republicanos é o partido do Tarcísio. Eu não ouvi uma palavra sequer de ninguém do Republicanos, nem do Tarcísio, nem do Marcos Pereira. Aí eu pergunto, quando chegar a eleição ano que vem, vocês vão ficar coladinho com o Bolsonaro ou não? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque a visão que eu tenho é, ninguém presta. Aí vão me dizer, não, agora eles vão obstruir. Não foi isso que o líder do PL na Câmara disse. Ele ameaçou travar a distribuição de emendas. Isso não é obstrução, é, professor? É um tipo de obstrução, mas não é uma obstruçãozinha. Não é que nos interessa. Exato. Começa comigo? O que você achou desta notícia? Pavinato, primeiro, como você falou, nós aqui já falávamos, primeiro, o significado daquela negociação para colocar o Mota na presidência da Câmara. Eu, particularmente, desde o início falei, como você e como aqui nós falamos. Isto não vai dar em nada, está errado, porque alguém que está fazendo promessas para dois está mentindo para um. E a probabilidade dele mentir para o nosso lado é muito maior, porque o governo é que tem os instrumentos que entregam para ele aquilo que ele precisa. Aumentar poder, aumentar riqueza, aumentar influência.
A probabilidade era altíssima, não vai falar de possibilidade, a possibilidade de tudo é possível. Agora, a probabilidade era 90% que ele nos traísse. Aí, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele ficou naquela negociação até o ponto que o PL, pelo menos, não foi o Sóstenes. O Sóstenes cumpriu aquilo que ele falou. Ele foi atrás dos votos. E o PL foi atrás dos votos. O primeiro ponto que traz para nós é a ideia, não é a ideia, é a certeza de que há votos suficientes para anistia. Mas, claro, tem 51% exato, naquela lista. Há votos suficientes para anistia. O problema é saber se esses votos, eles se concretizam por um outro elemento, que na realidade, quando você vê o que aconteceu, em que até o próprio Sóstenes diz, a partir de agora nós vamos barrar as emendas, o que ele está praticamente dizendo é o seguinte, não é que foi barrado ou não a anistia, é que aumentou o preço do programa. É praticamente um balcão de negócios de um prostíbulo de baixo nível. E o programa, quem está convocando, quem está solicitando o programa, não é a oposição, porque a oposição não tem dinheiro. Quem está fazendo isso é o governo. O que certamente eles estão dizendo é, para aqueles do nosso lado, que se comportam como cortesãs de rua de baixo nível, o que nós estamos falando é, vamos dificultar, porque pelo menos nessa confusão toda, nós vamos ter alguma coisa que nos compense. Porque ele bloquear a distribuição das emendas traz problema. Mas é um argumento para o próprio Mota e para o próprio governo dizer, olha quem é o culpado da falta de governabilidade ou de governança, o que quer que seja, no Brasil. É o PL, é a oposição. E eles não estão preocupados nem com pautas sérias, eles estão preocupados com a distribuição de emendas, que é a crítica moral que nós fazemos, que eles vão atrás de emendas apenas para fornecer elementos para o seu curral eleitoral. Basicamente é isso. Então o argumento está dado para eles. Então, veja, primeira coisa, há votos? Mas esses votos não significam compromisso, porque o compromisso, na realidade, é o tipo de programa que está sendo contratado pelo governo. E o governo está agindo de uma maneira muito tranquila, porque ele tem nas suas mãos o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Quando eu falo que tem nas suas mãos, não é que ele manda, é que ele se coloca como aquela cortesã principal dizendo, todos aqueles que quiserem venham a mim, porque eu tenho o que vocês precisam. Cafetina, né? Cafetina. Eu não é diria, a Rufiona. Eu diria que é a própria. Por qual razão? Porque quem está cafetinando a gente não sabe ainda quem é. Mas o próprio governo coloca ali, ele diz, vinde a mim, porque afinal de contas, eu posso ceder a vocês tudo que vocês querem, porque eu estou cedendo na realidade o próprio povo. O povo é que está sendo sacrificado. Aí quando a gente vê, encerrando, não é nenhuma surpresa, já sabíamos que isso ia acontecer. E detalhe, anteontem nós falamos que ele não ia pautar. Nós falamos, ele não vai pautar. Por quê? Porque ele não tem ganhos com isso. Agora, e ele já está em processo de negociação com Lula. E veja, agora para encerrar de verdade, quando as pessoas fizeram a crítica dizendo que o governo passou vergonha em relação à indicação do ministro da Comunicação, eu disse, não está passando vergonha, por incrível que pareça. Ele pode passar vergonha pela burrice da Gleisi e pela tolice do outro. Mas o que demonstrou ali foi exatamente um passo estratégico para dizer, o União Brasil está dizendo, nós não vamos permitir que ninguém venha aqui aumentar o preço do programa, porque nós já recebemos aquilo que a gente precisa. Aqueles que são oposição de verdade dentro do nosso partido, nós precisamos frear. Então eu continuo aqui, porque quem vai assumir a liderança do partido é nada mais, nada menos alguém opositor ao governo. E a gente não pode atrapalhar o bom funcionamento do prostíbulo. Praticamente foi isso que ele disse. É uma preocupação para meretrizes com bumbum cabeludo de fio crespo. Né? Você não pode perder essa chance, né?